antes de contar, gostaria de estar deixando duas passagens da Bíblia que encontram no livro de Ageu 2. No capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 9. No versículo 3 diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? E no 9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a dessa outra. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Você só tem nervoso. Oh, glória! Eu acredito no que Deus fez na minha vida. Há 8 anos atrás eu entrei num propósito com meu esposo, porque a casa que eu moro é da minha sogra. E nós começamos a passar por algumas adversidades desde quando a gente foi morar lá. Meu filho ia fazer 1 ano. E a gente começou a colocar no coração que a gente ia comprar uma casa. Amém. E só que não foi fácil. A gente foi muito oprimido, a gente foi muito humilhado, a gente foi muito afrontado. Eu fui muito humilhada e eu tive que aprender. Deus teve que tratar comigo, porque eu respondia as afrontas à altura. E durante esse tempo Deus foi tratando comigo. Deus falando para mim que era para mim ficar quieta. Que era para mim ouvir aquelas afrontas, aquelas calúnias, sabe? Coisa que me humilhava, eu escutar e eu tinha que ficar calado, e não era fácil. E eu comecei a ficar calado, eu pedi para Deus me ajudar a ficar de boca fechada. E aquilo para mim era terrível no começo. Mas Deus, Ele foi me dando estrutura espiritual. Glória a Deus. E eu fui aprendendo, eu fui passando pela prova, e não foi fácil. Eu chorei muito na presença do Senhor. E eu ficava desesperada, eu passava noites acordada, assim, para onde eu vou, eu pensava. Porque embora eu morasse na casa de parente, eu fiquei muitas das vezes num beco sem saída, acuada lá no canto da parede, eu e meu esposo, sem saber o que fazer. Teve uma época que meu pai estava doente, eu estava grávida, não podia trabalhar, e sendo pressionada a sair da casa. Eu não fui propriamente posta para fora, não diretamente, mas indiretamente, todo momento eu era posta para fora. Né? Não falou diretamente, sai da minha casa, mas sempre ficava jogando na minha casa. E eu começava a chorar. Meu esposo não chorava, mas ele começou a se sentir também afrontado com aquilo. E ele falou assim: não, filha, a gente vai guardar, a gente vai buscar e um dia Deus vai dar. E eu sempre pedindo, e começou a vir a dificuldade, as lutas, as barreiras para eu conseguir aquilo. Mas eu nunca desisti, eu sempre pedi, eu tinha um propósito. Todas as vezes eu tinha um propósito. De que Deus um dia Ele ia olhar para mim. Assim como Ele olhou para José estando preso tanto tempo dentro daquela prisão, e Deus exaltou ele, assim como Deus lembrou de Mefibosete lá naquele lugar de esquecimento, e toda vez que eu escutava essa pregação eu lembrava, porque ele estava de favor na casa de uma pessoa e ele tinha sido esquecido. E eu me sentia daquela maneira, eu me sentia, porque eu morava de favor na casa de uma pessoa, dependia daquela pessoa, me sentia como com os pés e mãos atadas, porque eu não sabia o que fazer. Eu não via uma saída, uma oportunidade. E Deus, Ele começou a usar os vasos dele, para falar que Ele ia me dar. E foi só usando vários vasos em todos os lugares, até onde eu trabalhava Ele usou vaso para falar que Ele ia me dar. E eu tomei posse. E eu tinha uma pessoa que há algum tempo a gente estava tentando entrar em acordo para eu poder comprar a casa, só que ele não estava querendo ceder. E eu ficava muito ansiosa, eu ficava muito acelerada, eu ia atrás, eu ligava, eu ficava angustiada, eu ficava inquieta. E Deus falava: calma o seu coração, eu vou fazer a obra. Então eu comecei a buscar as coisas de cima e esqueci um pouco as coisas aqui dessa terra. Porque muitas das vezes a buscar as coisas materiais, eu quero casa, eu quero carro, eu quero, e esquece de buscar as coisas de cima. Eu deixei pra lá, deixei a ansiedade, parei de dar lugar para a ansiedade, não deixei mais ela tomar conta do meu coração, comecei a fazer a obra e esqueci da casa. Porque eu escutava, se eu não tiver onde eu morar aqui, por enquanto eu ainda tenho onde morar, mesmo que não é meu.
Lá no céu tem um lugar já reservado. Glória a Deus! Glória a Deus! E começar a colocar no meu coração as coisas espirituais, buscar primeiro as coisas espirituais. Depois que Deus achar toda a vontade dele, que eu mereço ter, Ele vai me dar. Eu estou me preparando, fazendo a minha parte como ser humano, que é me preparar para uma oportunidade. Quando Deus quiser, Ele vai me dar. E eu parei de buscar, não fui mais atrás da pessoa, nem meu marido, e ele começou a me procurar. E ele é uma pessoa um pouco enrolada, e a gente não tinha muito entendimento em conversar com ele. Quando foi domingo, ele me chamou, a gente se encontrou e nós conversamos. E nós conversamos, não tinha entendimento no domingo. Eu queria uma coisa, ele queria outra. Quando foi segunda-feira, ele pediu para minha irmã ligar para mim que ele queria falar comigo. Mas à tarde eu já tinha orado ao Senhor. Eu falei, eu não vou atrás. Se for da sua vontade, Ele vai vir atrás de mim, Ele vai aceitar a minha vontade. Glória a Deus! Eu sou tua serva, então tem que ser desse jeito. Glória a Deus! Meu marido já guardando dinheiro há 8 anos. Aleluia, Deus! Falei, não. E meu marido, eu falava para ele assim, você quer comprar casa à vista, você tá ficando louco? Você não vai conseguir comprar uma casa à vista. Ele falou, aqui onde a gente mora, eu compro. Eu não acreditava, e ele comprou, Deus honrou ele também. Glória a Deus, aleluia! Ele falou assim, e aí, como que vai ser? Eu falei, é assim, desse jeito que eu tinha te falado da primeira vez, minha palavra não volta atrás. Eu falei uma vez, é essa daqui, é desse jeito, nessas condições. Você quer? A vista eu te dou, eu quero. Fechamos o negócio hoje, fomos no cartório. Glória a Deus, aleluia. Peguei o documento da casa, paguei pra ele à vista, não devo nada pra ninguém. Glória a Deus! Pessoa, parente meu, eu pensava assim, pedir dinheiro emprestado no banco, para parente, pensei em vender carro e ficar sem carro, mas eu não precisei fazer nada. Glória a Deus! Eu comprei à vista, deu tudo certo, Glória a deu Deus! tudo certo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém.